Olha só, muito se fala sobre os ocorridos em 64. Tratam o movimento de resistência como um golpe militar. O país conhece assim, porque foi desta maneira que a história passou a ser contada nas universidades e escolas secundárias do país, em uma maneira de doutrinar as gerações futuras. E hoje nós podemos dizer isso com muito mais segurança. Então, vamos relembrar os fatos com um breve contexto para entendermos melhor o que foi revelado há cerca de 2 dias. Vamos lá. A chamada derrubada do poder em 64 no Brasil, conhecida até hoje como golpe militar, foi um evento que resultou na deposição do presidente João Goulart e no início de um regime militar que durou até 1985. O tal golpe foi um movimento articulado por setores das Forças Armadas com o apoio de empresários, parte da imprensa, setores da sociedade civil e também dos Estados Unidos. Sim, dos Estados Unidos. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas, nos anos anteriores à Revolução, o Brasil enfrentava uma grave crise política e econômica, semelhante à de hoje. João Goulart, que assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros em 1961, era visto como um político com inclinações à esquerda, defensor de reformas de base, como a reforma agrária e a nacionalização de empresas estrangeiras. Ele queria tomar essas empresas, exatamente como Nicolás Maduro estava fazendo na Venezuela nos tempos atuais. Diante disso, os setores conservadores da sociedade, incluindo empresários e latifundiários, temiam, e com toda razão, que Jango estivesse aproximando o Brasil do comunismo, especialmente em meio à Guerra Fria, quando os Estados Unidos apoiavam regimes alinhados contra qualquer influência socialista na América Latina. O governo norte-americano, através da Operação Brother Sam, estava pronto para intervir, inclusive militarmente, caso fosse necessário. E o movimento para derrubar João Goulart começou em Minas Gerais, com o governador Magalhães Pinto e o general Olímpio Mourão Filho mobilizando as tropas. O movimento começou na sociedade civil e, com as articulações de Magalhães Pinto, marchou rumo ao Rio de Janeiro. Outros estados rapidamente aderiram ao movimento, como foi o caso de São Paulo, com o governador Adhemar de Barros, e o próprio Rio de Janeiro, com Carlos Lacerda. Ao tomar conhecimento do avanço da resistência e sem apoio suficiente para lutar, João Goulart fugiu para o Rio Grande do Sul, onde Leonel Brizola era o governador e cunhado dele. Posteriormente, Jango se exilou no Uruguai. Brizola era casado com a irmã de Jango, Dona Neuza Goulart Brizola. Além do vínculo familiar, Brizola foi um dos principais aliados políticos de Jango e um dos líderes da resistência ao que se convencionou chamar de golpe de 64. Na época, ele era um dos principais nomes da esquerda brasileira e defensor das reformas de base, como a mesma reforma agrária defendida por Jango e a nacionalização de empresas estratégicas. Durante a crise que culminou na derrubada de Jango, Brizola tentou organizar a Rede da Legalidade, um movimento que já havia liderado em 61 para garantir a posse de Jango, após a renúncia de Jânio Quadros. Só que em 64, ele tentou mobilizar a resistência armada, mas sem sucesso. Após o golpe, Brizola também se exilou no Uruguai e só retornou ao Brasil com a anistia em 1979. Ele e um monte desses que você vê por aí na televisão, dizendo hoje não à anistia aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Vê se pode. Pois em 2 de abril, e agora para encerrar essa contextualização, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarou a presidência vaga e o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu interinamente a presidência da República. Poucos dias depois, os militares consolidaram o controle do país e passaram a governar por meio do Ato Institucional número 1, o AI-1,
permitindo a neutralização política e repressão aos que, hoje sabemos, tentavam implementar o comunismo no Brasil aos moldes de Cuba e China. Presta atenção. Isso é fato, é a verdade, é história. Só que durante muito tempo a esquerda negou tudo isso, negou que estavam tentando implementar o comunismo no Brasil, que isso era conversa fiada, desculpa dos militares para tomar o poder e coisa e tal. Como sempre, narrativas que, quando repetidas à exaustão, se tornam verdades. Só que Donald Trump assumiu o poder nos Estados Unidos novamente. E com isso ninguém contava. Agora, muito mais maduro e consciente de seu papel de servir a nação, cumpriu mais uma promessa de campanha, que foi abrir ao público os arquivos secretos da morte do ex-presidente John Fitzgerald Kennedy, o JFK. Mas aí aconteceu o inesperado. Ou, quem sabe, foi proposital mesmo, estrategicamente pensado. As autoridades americanas divulgaram um trecho específico que trata do Brasil. Mas olha só que coisa interessante. O que o Brasil tem a ver com a morte do presidente americano? Teoricamente, nada. Pelo menos por enquanto. Mas o documento saltou aos olhos. Um documento da CIA, a Agência de Inteligência Americana. E nesse documento a CIA detalha que brasileiros estavam sendo treinados pelo regime comunista chinês de Mao Tse-tung e também pelos revolucionários Fidel Castro e Che Guevara desde 1961 para a implementação do regime comunista no Brasil, exatamente como era na China de Mao Tse-tung, um dos maiores genocidas da história da humanidade. Esses brasileiros, de acordo com o documento da CIA, viajaram para Cuba e ainda tiveram treinamento de guerrilha armada para tomar o país depois da renúncia de Jânio Quadros no mesmo ano de 61. Eles receberam treinamento de como agir com violência, matando brasileiros para intimidar a resistência, doutrinando escolas e corrompendo a mídia e os meios artísticos. Está tudo lá? No documento da CIA e muito mais. Veja que não é um documento feito agora por bolsonaristas, entre aspas, como a esquerda adora dizer. Esse documento jamais poderia ser divulgado e não seria de jeito nenhum se Trump não tivesse assumido o poder na Casa Branca e decidido abrir tudo para o público. O documento da CIA traz nomes conhecidos, que fizeram miséria depois no Brasil, explodindo bancos, assaltando a mão armada e depois se tornando autoridades anistiadas da República Brasileira. Tudo isso eles fizeram escondidos na bandeira da resistência contra os militares golpistas. Mas, na verdade, eram eles que estavam se preparando para dar um golpe e foram frustrados pelos militares de 64, segundo consta no documento da agência americana. Os militares brasileiros deram, enfim, um golpe mesmo. Mas foi um golpe contra os golpistas. Na verdade, foi um contragolpe. Se não tivessem agido como agiram, o Brasil hoje poderia ter uma outra bandeira, como tem a China e a Coreia do Norte. Que vergonha, que vergonha. E pensar que tivemos aulas nas universidades, eu e você, totalmente invertidas da realidade dos fatos. É uma vergonha. Os revoltosos daquela época não queriam derrubar o regime militar para libertar o povo da ditadura, né, Pisolato? Eles queriam e iam implementar a ditadura deles, como começamos a perceber nos dias de hoje. Uma ditadura mais adaptada para a realidade contemporânea. Professor de História e jornalista como você é, Marcos Pisolato, vamos analisar agora essa situação. Entramos no seu campo, no campo da história. Hein? Seja bem-vindo. Olá, Paulo. Obrigado. Meus cumprimentos à nossa audiência. Eu vou começar saudando especialmente aqueles que são professores de história exótico que nos assistem.
porque só a gente sabe o quanto a gente foi chamado de teórico da conspiração nas últimas décadas, né? Quantas vezes a gente insistiu, foi até ameaçado de várias, inclusive de perder emprego, por conta de fazer afirmações como essa que os relatórios da CIA estão confirmando agora. A gente sempre falou isso. O golpe militar, que não é um nome nem que eu prefiro o nome Revolução de 64, porque foi de fato uma revolução aqui no sentido correto da palavra revolução, já que havia um risco evidente de o Brasil se tornar, naquele período, provavelmente uma Cuba. O relatório deixa muito claro isso. Eu vou acrescentar, você fez uma brilhante introdução, uma contextualização daqueles anos, eu vou acrescentar algumas informações para deixar mais claro ainda esse risco evidente. O Jânio Quadros foi o primeiro presidente a governar integralmente a partir de Brasília, governou só 7 meses, né? E nesses 7 meses, ele trouxe o maior símbolo da Revolução Comunista para o Brasil. O Che Guevara visitou o Brasil, gente, em 1961, apertou a mão do Jânio Quadros, ganhou condecoração do Brasil em 61, antes do regime civil-militar ser implantado, antes da Revolução de 64. O João Goulart, enquanto isso, visitava a Alemanha Oriental, que era um país sob comando da União Soviética, visitava a China. Tem tanto evento que a gente não conseguiu ler tudo que está nesses relatórios, porque a letra até é um tanto quanto ruim, tem um inglês um pouco estranho, porque são relatórios de espionagem, né? Então a gente fica um pouco sofrível a leitura. Mas tem um caso que aparece aí, cita alguns nomes além, claro, do João Goulart, do Brizola, que você bem mencionou, além de parente, era governador do Rio Grande do Sul, e ele aparece nos relatórios como sendo o nome mais cotado, aquele que tem maior chance, veja bem, Leonel Brizola, aquele que tem maior chance de ser o Castro brasileiro. Então estava muito claro o que Cuba estava fazendo. Cuba, lembrando aqui que Cuba era um satélite da União Soviética. Volta e meia ela aceitava muito mais dinheiro soviético, volta e meia ela fazia uma chantagezinha com a União Soviética e acabava recebendo apoio chinês. Isso que a gente nem chegou ainda no leste europeu, que vai ter muito mais coisa para mostrar. Então você tem o João Goulart com clara tendência de esquerda. Eu posso dizer até que não é só uma inclinação, ele estava caído completamente pela esquerda. As medidas que ele vai tomar quando ele assume a presidência, porque vai levar um tempo, né? Ele assume em 61, aí tem o problema do parlamentarismo no Brasil, feito justamente para evitar que o João Goulart tomasse medidas muito radicais. Então nós tivemos um modelo parlamentarismo no Brasil por 2 anos, aí vem um plebiscito, o plebiscito mostra que o povo ainda tinha essa ilusão com relação ao João Goulart, então havia um apoio civil a ele. Quando ele assume a presidência, aí sim, nós já estamos em 63 e a essa altura o movimento revolucionário Tiradentes, que é de 1961, aí pertinho de você, Paulo, na região de Goiás, Tocantins, era ali que ficava o famoso campo de treinamento. Quantas vezes eu falei em sala de aula desse campo de treinamento? Existia um campo de treinamento no movimento guerrilheiro, que vinha armas, vinha dinheiro de Cuba, alguns saíam daqui, iam para Cuba treinar. Mais de 400 brasileiros foram treinar em Cuba técnicas de guerrilha. Ou seja, não era para aprender, fazer educação cultural socialista. Era para matar, era para sequestrar, era para fazer um golpe comunista no Brasil. O movimento foi desbaratado em 62, antes, portanto, do regime militar. Tem o famoso avião que o relatório mal menciona, um avião que partiu do Brasil para Cuba, mas acabou caindo nos Andes. E esse avião tinha uma série de documentos que revelam os nomes das pessoas que estavam sendo treinadas, como que o dinheiro era mandado para cá, quanto que cada brasileiro recebia. O relatório da CIA está mostrando isso, mais ou menos $1.000 cada brasileiro recebia depois do treinamento, mais as armas, mais a entrada segura no Brasil. Quando o Jango recebeu esses relatórios, olha, tem relatórios dizendo aí que tem brasileiro sendo treinado por Cuba. O que o Jango fez? João Goulart devolveu esses relatórios para Cuba, para abafar a situação. O POLOP, que é outro grupo revolucionário, que é o Política Trabalhista Brasileira, que é um movimento marxista, é um grupo armado de 61. O grupo da Dilma, que é o Colina, grupo armado de 61, a Dilma tem entrevista dela dizendo que ela foi treinar a guerrilha, luta armada fora do Brasil. A Dilma lá em 2003, quando ela era ministra. O MR8, né? Que não falta... O MR8, o Colina, o Zé Dirceu fez treinamento de guerrilha, gente. É que eles passaram por uma fase, e aí você bem falou, Paulo, que eles tomaram conta das mídias, isso eles aprenderam lá fora, aprenderam com a China, aprenderam com a União Soviética, aprenderam com Cuba, controlar os meios de comunicação, olha a história se repetindo, né? Controlar as narrativas. Quando eles saíram do regime militar com a anistia lá em 79, a anistia que agora eles não querem dar aos outros por muito menos,
porque você bem falou, nós estamos falando de pessoas que queriam pegar em armas para fazer uma guerra civil no Brasil e matar todos aqueles que não concordavam com o regime socialista castrista. É disso que eles foram anistiados. E agora a senhorinha que tingiu a estátua com batom, que é no máximo vandalismo, essa não tem direito à anistia. Nós que estamos agora denunciando isso, nós não temos o direito de falar isso. Nós estamos falando de pessoas que acham que, controlando a narrativa, elas teriam a oportunidade de dizer, não, nós fizemos coisas ruins, mas foi em nome de uma coisa boa. O Gabeira, gente, foi no movimento revolucionário 8 de outubro, que é a data de morte do Che Guevara. Ele tem um vídeo falando, olha, quando os meus colegas de guerrilha falam que queriam a democracia, eu dou risada, porque a gente queria uma ditadura socialista no Brasil. Então, para encerrar, Paulo, você bem o disse. O que essas pessoas queriam era tomar o poder à força. O Francisco Julião, que o Gustavo Gayer citou, eu acho que ele desconhece quem é o Francisco Julião. Francisco Julião era líder guerrilheiro das ligas camponesas. É modelo maoísta. Eles iam armar os camponeses e vinham para a cidade para matar a gente e tomar o poder. Está no relatório da CIA, o Francisco Julião, gente. É uma realidade que agora é factual. Não é mais teoria da conspiração. Na verdade, sempre foi factual. É que a gente era impedido de falar, e quando era falado, as narrativas do espaço da esquerda são muito maiores, porque infelizmente, como você também disse, as universidades ainda são de orientação marxista, embora com certas cores diferentes, elas ainda são marxistas. O discurso ainda está lá. Por isso eu acho que aí, nosso segundo debate pode ser esse. Como que essas informações podem vir a atingir o Brasil, e especialmente a educação no Brasil? Porque os livros de história, de fato, precisariam urgentemente serem modificados para incluir essa nova realidade factual. Pisolato, antes da gente começar essa entrevista, a gente estava conversando aqui em off que eu me formei em uma das faculdades que formavam mentes de esquerda no país. A que mais formava, né, mentes de esquerda no país. Agora você imagine como é que eu saí da faculdade. Como é que a minha cabeça estava totalmente doutrinada. E hoje, lembrando disso, eu via que os professores, depois no mercado de trabalho, os meus chefes dentro da área do jornalismo, no curso de jornalismo, riam, sorriam como se tivessem com a missão cumprida, que tinha dado super certo. Formamos mais uma linha de esquerda comunista e coisa e tal. E foi assim durante muito tempo, hein? Minha cabeça só abriu verdadeiramente para a realidade quando eu fui embora do país. Porque até então estava difícil. Porque a doutrina era muito grande. Principalmente quando você está na linha de formação de opinião. Então realmente é uma batalha muito dura. E esses caras hoje, a gente tendo um profundo conhecimento de história, a história teórica, a história prática, porque nós tivemos a experiência de viver nos dois tempos, nós estamos vivendo agora, nós somos uma geração privilegiada, Pisolato, porque Exato. A gente pegou curso de datilografia. Muita gente nem sabe o que Entregou é a idade, hein? Entregou a idade. Não, quase. Você tinha isso aí, tinha telex dentro das redações. E hoje nós dominamos a tecnologia, com tudo isso que tem de ponta, como qualquer jovem que já nasceu dentro dessa era tecnológica. Então nós somos uma geração privilegiada. Então, fazendo essa Exato. Comparação dos tempos, olhando a história, tanto teórica quanto prática, a gente vê o tanto que a gente foi enganado. E esses caras tomaram na cabeça, Porque eles planejavam, como você disse, e é bom a gente lembrar, eles planejavam um golpe antes da reação dos militares. Exato. Desde 61. E muita gente ficava se perguntando por que Jânio Quadros renunciou. Diz que foi dormir um dia e bêbado acordou e ali renunciando. Quem sabe ele já não estava sofrendo uma pressão, já não está mais aqui para dizer, quem sabe o relatório da CIA traga mais alguma coisa, quem sabe ele já não estava sofrendo uma pressão por parte desses extremistas. E ali, perturbado, bebia, tentando fugir daquela situação, e no dia seguinte, muito
contrariado, porque ele foi muito bem eleito, né? Com aquele negócio da varre, varre, vassourinha, que era o slogan dele de campanha. Ele levou muitos votos, Pizzolato. Era uma responsabilidade muito grande para um presidente que prometia ser, né, uma promessa para o Brasil. E, de repente, aconteceu no que aconteceu. Então, quem sabe esses caras já não estavam pressionando e preparando o Jango Goulart, né? O João Goulart, o Jango, para assumir, e o Brizola também. Ele era isso aí. Ele era dessa linha comunista, não é? E aí você vê mais um monte de outros parlamentares da linha de esquerda que saíram como heróis ultimamente, mas que, na verdade, financiavam às escondidas todas as ações criminosas por parte desses extremistas comunistas. Sabe quem sofria com isso, Pizzolato? A família, os filhos, que eram inocentes e sofriam pelos pecados dos pais. Os pais que roubavam, matavam, estouravam bancos, porque não conseguiram colocar em prática antes do tempo. Houve a reação dos militares. Nós tivemos a marcha da família, né? As senhoras, as mães, a marcha do terço, que saíram pela cidade de São Paulo rezando o terço. Você vê ali imagens, né? A gente estava com imagens, olha aí, a passeata de mais de 500 mil pessoas. E tinha muita gente. Só que eu chamo a atenção para uma coisa, viu, Pizzolato? Tem mais gente nas manifestações de agora do que nessa época aí. Exato. Entendeu? Não é? Exato. Tem mais gente. Ah, tudo bem, vão dizer, mas naquela época, né, o censo, né, brasileiro era diferente do que é hoje. Não estou falando disso, estou falando por metro quadrado. É porque hoje, nas manifestações, as pessoas não são autorizadas a usarem essas faixas. Pelo menos assim, são pedidas para não usar essas faixas nas manifestações. Mas nós temos um número muito maior de pessoas reclamando hoje da situação. E a economia no Brasil hoje e a crise política, Pizzolato, por incrível que pareça, estão piores do que nessa época aí de 64. É ou não é? Só a única coisa que mudou de lá para cá talvez seja o ferramental que os grupos socialistas estão usando. Eles não pensam, alguns, né, ainda pensam como se pensava lá nos anos 60. Até porque as ideias do Gramsci, que é o que essa esquerda revolucionária pensa hoje, não tinham chegado no Brasil, não tinham sido traduzidas ainda. Aliás, o grande tradutor e introdutor da obra do Gramsci foi o Fernando Henrique Cardoso. Que muita gente achava que era de direita, na verdade era esquerda já, com o processo de revolução cultural, que é esta que você passou, que eu passei na universidade, eu passei 2 vezes por Universidade Federal, graças a Deus a segunda vez eu saí incólume. A primeira eu acreditava mesmo, porque o buffet que nos ofereciam na universidade, Paulo, só tinha um tipo de comida, era só literatura marxista, era só aquilo. Então você imagina um jovem com a mente muito volúvel, muito moldável, o tempo inteiro os professores te bombardeando com aquilo, te convocando para as manifestações, para as passeatas, você se sente pertencendo a uma tribo, o ser humano é tribal, ele é gregário, ele quer participar. Não tinha oferta, só tinha um buffet, literatura marxista. Então era normal que a gente saísse assim. No teu caso, você foi entrar em contato, por exemplo, com a cultura dos Estados Unidos, lá entrou em contato com a liberdade, que lá nos anos 60, 70 e 80 não havia no Brasil. Ela começou a aparecer justamente quando a internet começou a aparecer. Porque muitos dos livros que a gente tem hoje, que não são de literatura esquerdista, marxista, só são traduzidos depois dos anos 90. Então a gente começou uma espécie de renascimento de direita, se é que dá para chamar assim, embora a direita seja muito particionada ainda, porque a direita no Brasil não é orgânica, ela foi nascendo como uma pipoca na panela, foi explodindo em várias direções. A gente não tem essa organicidade que a esquerda tem. A esquerda está há muito tempo construindo essas mentes. E ela ainda está dentro das universidades. Só que agora o público que a gente está mandando para lá já não é mais um público tão ingênuo assim. Então, talvez por isso, dada essa maior participação na informação, pelo menos por enquanto o ministro deixar, né, enquanto ele não interpretar alguma lei a seu bel prazer, a gente vai continuar falando, continuar sugerindo leituras. Depois, se o público quiser, é só me perguntar nos comentários aqui. Tenho vários livros aí sobre regime civil e militar, alguns são em espanhol, outros são em inglês, mas até tem uns em português, que dá para ler a história real do regime 64. Então essa participação que você mencionou, que é maior hoje, e olha que as pessoas estão com medo. O 8 de janeiro e as condenações, já estamos aí com 480 e algumas coisas de condenados já, né? Salvo engano, estamos chegando a 500 condenados.
Inclusive lá o morador de rua que não sabe como fazer para pagar a dívida de 5 mil, é um golpista de Estado, coitado, mora na rua e ia derrubar o Estado. Mas enfim, enquanto nos deixarem falar, nós vamos estar apontando a direção. Como sempre a gente fala aqui, essa é a defesa da liberdade que o nosso programa faz, né? Não precisa acreditar na gente. Leia os relatórios da CIA, ouça o que a gente está falando e vai olhar o que de fato aconteceu, que posição verídica era da esquerda naquela época, se era democracia mesmo. E mesmo hoje não é democracia. Olha só os paralelos, né? Você mencionou o Jânio Quadros. Jânio Quadros era um populista extremo. Era aquele cara que sujava a roupa para parecer que era do povo. É possível sim que a renúncia dele foi uma tentativa desesperada de aplicar uma espécie de golpe popular. Porque ele falou, deixe o poder, mas retornarei nos braços do povo. O povo tinha outras coisas para fazer, ele esqueceu que a capital não era mais o Rio de Janeiro, né? Era Brasília. E o povo não tinha tempo de ir para Brasília naquela época para ajudar o Jânio Quadros a voltar ao poder. Até porque, não sei se você percebeu, no começo eu falei, o nome do regime militar brasileiro é regime civil-militar brasileiro. Porque havia apoio da população civil. Os militares não entraram lá e tomaram o poder. Foi o parlamento que decidiu pela vacância da presidência, pela ausência do João Goulart. Nós tivemos aí, claro, mas aí em 66 o Castelo Branco devia ter saído, fizeram o famoso golpe dentro do golpe, porque eles insistem nessa palavra golpe, né? Era para ter eleição direta em 66 e não teve. Mas o relatório da CIA mostra que deixa eu pegar a data certinho, até 1975, então a gente já está quase indo para o final do regime, para o chamado processo de extensão, quando o regime começa a abrir, até 1975 ainda havia grupos guerrilheiros sendo financiados e treinados. O perigo ainda existia. E não estou passando pano para militar, a gente sabe que eles cometeram um monte de erros, como qualquer regime, num processo de transição, num processo revolucionário como foi o deles. Erraram, inclusive, ao entregar as universidades. As universidades foram entregues para a esquerda na chamada teoria da panela de pressão, para evitar que o movimento se tornasse cada vez mais agressivo. A entrega às universidades não é importante. Olha como é importante ocupar o espaço da educação. Para encerrar, Paulo, essa minha fala, quem aí é pai, mãe, tem filho na escola, no colégio, na universidade, eu sempre falo, gente, vocês não podem se livrar dos filhos de vocês. Não é o momento que vocês estão sozinhos que os filhos estão estudando. Pelo amor de Deus. Vocês estão entregando os filhos todo dia numa escola, numa faculdade. Vocês precisam tomar cuidado, tomar atento de quem está orientando a mente dos filhos de vocês. Você cai numa federal, acredite, muitas das federais ainda estão com essa história de wokismo, progressismo, identidade, linguagem neutra. Tivemos o caso na Federal do Rio Grande do Sul agora, recentemente. É como se eu dissesse para os pais assim, olha, não dá mais para você abandonar teu filho intelectualmente só porque ele chegou aos 18 anos e está na universidade. É preciso continuar acompanhando. Se você não fez um bom acompanhamento prévio da universidade, continue fazendo. Porque nós precisamos gente para ocupar os espaços que a esquerda ocupou durante tantas décadas. Olha, e tem mais uma coisa, né? Eu estudei com uma pessoa, né, que eu olhava assim, eu admirava bastante, porque ela sozinha conseguiu tirar 2 professores de uma universidade de Brasília e uma de Belo Horizonte, porque ela mobilizava os outros alunos, era uma aluna que mobilizava, ela está assistindo agora e sabe de quem eu estou falando, que eu estou falando dela. Era impressionante, porque ela mobilizava os outros alunos e chegava lá na reitoria ou no coordenador do curso, não queremos ele, porque ele não tem conteúdo para ensinar. É um esquerdista ou, sei lá, está faltando alguma coisa, e conseguia trocar. Por quê? Porque ela pagava, né, as mensalidades da faculdade. Então, a pessoa tem o direito, se vê e se sente que um professor está doutrinando, vai lá na coordenadoria do curso, vai lá na reitoria e exija a saída daquele professor, porque é o seu dinheiro que está sendo pago na formação da sua mente. Se essa formação for equivocada, se for uma contextualização errada, falsa, distorção dos termos históricos, desconfie e reclame. Você falou né, do grupo, né, de preparo em Goiás. Você sabe que esse grupo permanece até hoje, né, Pisolato? Ele permanece, só que agora clandestino, de preparação de políticas de sem terra, né? Então ali.
Tipo as ligas camponesas, elas continuaram, viraram MST. Continuam ali, né, com treinamentos e essas coisas todas, para um movimento desse aí. Né? Para quê? Para visar invasão de propriedade privada. Mas o nosso programa de análises. E parece que alguém ainda não entendeu a gravidade do problema e continua com a mão nessa cumbuca. O ministro relator deu prazo para as Big Techs, Meta e plataforma X de Elon Musk para entregarem os dados sensíveis do jornalista Alan dos Santos, que se encontra foragido nos Estados Unidos. O ministro deu o prazo de 5 dias para que as empresas repassassem os dados do jornalista para a Polícia Federal. Pelo menos desta vez, ele ainda não pediu para censurar e nem derrubar os perfis de Alan dos Santos. Pelo menos até agora, mas mesmo assim pode estar incorrendo em um erro perigoso para o judiciário brasileiro e até mesmo aumentando o risco para si próprio, uma vez que a imagem dele não anda lá essas coisas nos Estados Unidos. Quem alerta para o problema é o especialista em direito digital e jurista André Marcília. Segundo ele, não há base legal para que o pedido seja respeitado. Marcília diz o seguinte, abre aspas, número 1. A origem da ordem é que Alan dos Santos teria publicado fake news sobre uma jornalista. Nem ele, nem ela possuem foro privilegiado. O STF não é competente para o caso. Número 2. Ao que se sabe, mais uma vez, se determina a empresa obrigação de fazer entrega de dados sem observar que a súmula 410 do STJ exige que a intimação seja pessoal. A ordem tem de ser entregue em mãos do representante da empresa por oficial de justiça, ou será nula. Número 3. Os dados de um cidadão dos Estados Unidos ou lá residente e que acesse por lá a plataforma devem ser solicitados a autoridades daquele país, não a empresas privadas, ou a ordem será ilegal. E número 4, cobrar multa de uma empresa por descumprir ordem nula e ou indevida é ato ilegal. Fornecer dados protegidos por leis de outros países é ato ilegal. Foram exatamente pedidos desse teor que resultaram nas últimas manifestações dos Estados Unidos contra o STF. Fecha aspas. Uau! Pisolato? Que coisa esquisita essa, hein? O Alan dos Santos está nos Estados Unidos e uma das empresas é do Elon Musk, rapaz. O ministro determinou uma multa de R$100 mil por dia de atraso. É um roteiro perfeito para dar tudo errado, não é? Olha, Paulo, eu vou cunhar uma expressão aqui que é triste, mas eu vou ter que cunhar. O ministro ele sequestrou o direito brasileiro. Aí aqueles sequestradores que são cruéis, são violentos. Volte e meia, ele envia um dedo da vítima para provar e para exigir a recompensa, exigir o resgate. Porque é o que a gente vê, o direito pertence a ele. Então o André Marcília está fazendo o quê? Ele está apontando as ilegalidades. Mas o ministro não se importa mais com isso, ele não está mais preocupado com isso, está muito claro que para ele o direito é ele. Inclusive na semana passada eu li o texto dele aqui falando, se a lei não viesse de acordo com os interesses, era só interpretar a lei. Ele declarou isso. Tá? Então logo para ele o que importa é a interpretação dele. E nesse caso específico do Alan Santos, e veja, não estamos discutindo o mérito da questão. Se houve ali uma injúria, calúnia, difamação, é outro problema que poderia ser investigado, como o André Marcília falou, pelos caminhos legais. Lembrando que o Alan dos Santos está foragido já há quase 5 anos nos Estados Unidos. Foragido é a expressão que o ministro Alexandre de Moraes utilizou. Ele, para mim, é um exilado político, afinal, é um jornalista cujo crime foi falar. Embora, de novo, a gente pode discordar de muitas das coisas que ele falou, não se sabe muito bem o que foi que aconteceu com essa jornalista e essa informação, se de fato ele atribuiu a jornalista ou não, não estamos discutindo o mérito, estamos discutindo a questão do direito brasileiro em relação ao direito internacional. Inclusive a solicitação, eu estava lendo um pouquinho antes de entrar no ar, ele chega a pedir
a mando da Polícia Federal, o IP e as portas lógicas de onde essas postagens foram feitas. Ora, isso é um termo técnico para da onde essas postagens foram feitas. Então eu acredito que ele esteja querendo não só atingir o próprio Alan dos Santos, como ele quer verificar se não tem alguém aqui no Brasil que esteja fazendo essas postagens para o Alan dos Santos, que ele possa pôr as mãos em cima. Alguém que possa ser próximo ao Alan dos Santos, já que a família dele já foi para lá, mas que ele possa de alguma maneira atingir. Porque a gente sabe, de novo, não estou discutindo o mérito, tem várias coisas que o Alan faz que eu discordo do método, discordo da linguagem, da falta de civilidade em alguns programas, o exagero, o histrionismo, eu discordo. Estamos todos combatentes, mas cada um está usando uma arma diferente. Eu prefiro usar a palavra, a gentileza, a civilidade, a inteligência do que a agressividade. Não estou discutindo o mérito. Mas veja, é um jornalista que lá nos Estados Unidos teve a extradição negada porque lá há liberdade de expressão. Eles não vão discutir o conteúdo da expressão do cara. Não vou discutir se ele está certo ou não a cometer aquelas ofensas em direção ao Moraes. Se ele se sente ofendido enquanto pessoa, siga os caminhos legais. Por isso que eu falei, parece que o ministro sequestrou o direito brasileiro e eventualmente ele manda um pedaço de um corpo jurídico todo torto, todo mutilado, a um e-mail que a legislação não prevê, como se ele pudesse mandar, inclusive, fora do Brasil. Então, eu não sei se esse aspecto do Alan dos Santos é tentar pegar alguém aqui no Brasil para servir de refém, para tentar atrair o Alan dos Santos de alguma maneira, se quem sabe já é para atingir o caso do Eduardo Bolsonaro, talvez ele esteja suspeitando que haja uma ligação entre eles, porque o Eduardo deu uma entrevista para o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, também é possível, ou se de fato ele está querendo convencer a gente. E aí, como você já disse algumas vezes, teria que ser muito idiota para acreditar nisso. Nós não somos idiotas. Você pode ter brasileiros com mais ou menos conhecimento em alguma área, mas idiotas nós não somos. Querer ser convencido de que isso é normal, que um ministro da Suprema Corte pode dar ordens para qualquer empresa, para um residente nos Estados Unidos. Não podemos nos esquecer daquela cidadã americana que ele também deu ordem de prisão. Não parece que ele está meio fora da realidade? Não é desconhecimento jurídico, afinal é uma pessoa que estudou, passou em concurso da USP, dá palestra de direito, escreve livros de direito, livros que, aliás, em muitas medidas ele já abandonou, porque certos textos dos livros dele não condizem mais com o que ele anda agindo. Então fica difícil a gente analisar qual seria a intenção dele por trás dessas medidas que ele toma como essa Alan dos Santos. Se não é tudo isso junto, tá? Perdeu o contato com a realidade, um pouco de megalomania, um teste de força, uma dificuldade em recuar porque a vaidade é maior que a verdade, o sequestro do direito, está tentando pegar mais alguém além do Alan dos Santos, um ressentimento com o Alan dos Santos, pessoal também pode ser, são muitas possibilidades, porque quando você sai do campo da normalidade jurídica, bom, aí tudo é possível, né? A gente parece de fato estar vivendo uma espécie de Brasil de ponta cabeça. O Marcílio ainda tenta apontar as falhas legais, mas a gente não está mais numa normalidade jurídica, a gente está num regime de exceção jurídica. Isso é apavorante, na verdade. Veja bem, as pessoas são orgânicas, né? Elas mudam com o passar do tempo, né? O ministro tem uma carreira brilhante, né? Tem obras sensacionais e realmente fica difícil, né, de entender o que está se passando, porque ele sabe, né, que isso vai causar problemas. Ele sabe que não tem fundamento jurídico para que continue seguindo nesse caminho. E seria esse o momento certo para bater de frente, né, um momento tão sensível como esse, e vai respingar num monte de ministros do STF. Vai respingar, porque vamos supor o seguinte, né, o Elon Musk pode ceder, né? O Mark Zuckerberg também pode ceder. Eles podem passar. Agora, qual seria realmente a intenção, né, de levantar essas informações? E quais dados seriam esses? Seriam só isso? O endereço de IP? Entendeu? Realmente, dentro da sua análise, faz um certo sentido, porque para saber, e pegar quem? Pegar alguém que está no Brasil? E se não tiver alguém no Brasil, vai ficar por isso mesmo? Parou, pediu, né, a Meta e o X se livram da multa de 100 mil e parou por aí? Há quem diga, tem gente dizendo hoje que por trás disso há uma intenção de banir o X e a Meta do Brasil antes das eleições de 2026. O que você acha disso? Seria uma coisa interessante para a gente analisar?
com muito cuidado, né, porque Claro. nós não estamos aqui para ofender ninguém, mas é uma coisa interessante a gente analisar, porque o Elon Musk disse que iria fazer exatamente isso. Disse em outras palavras, disse em conversas reservadas, mas que a coisa explodiu. Se é verdade ou não, não sabemos, mas ele disse que ele mesmo publicou: eles vão perder as eleições. Ele falou com uma categoria, né, com uma propriedade de quem sabia o que estava dizendo. E nós sabemos que ele colocou a tecnologia à disposição, né, nos Estados Unidos para fiscalizar as eleições, e deu no que deu. E ele prometeu, segundo, né, dizem por aí, ele prometeu colocar a tecnologia dele para ajudar ele a fiscalizar o sistema eleitoral brasileiro também. Ele tem como fazer isso, Pizzolato, ele tem. Então, há quem diga que isso, de repente, seria aí como é que se diz? Uma desculpa para dar um bico de novo no X, definitivamente, até as eleições de 2006. Como, né? Não sabemos. Isso é o que a gente ouve. O nosso papel aqui é discutir as possibilidades. Mas aí a gente vai entrar numa seara meio Venezuela, meio China, meio Cuba, né? Porque o que vai acontecer? Vamos supor que... aí a gente vai se isolar, as pontes vão ser queimadas, a gente vai pedir pinico para a China, para a Rússia, sabe lá mais eu quem, a gente vai se isolar. E não é isso que os brasileiros mostram ao sair para a rua. Não é isso que as pesquisas têm mostrado. E mesmo porque pode fazer efeito você banir redes sociais se a ideia for escalar, né? A gente está extrapolando. Então o Musk não cumpriu. Até porque se ele cumprir isso, ele pode ser julgado nos Estados Unidos, né? Porque lá seria uma violação legal da primeira emenda. Então ele não pode fazer isso. Não vai fazer, vai impor multa. Os escritórios do X fecham de novo. Aí fecha o X no Brasil, fecha a Meta, daí cai até o WhatsApp. Tem gente que vive disso. É isso mesmo? É essa escalada que ele pretende? Meu Deus, aí já viu. E mesmo que, vamos imaginar que de fato, então, seja extrapolada totalmente a noção de bom senso que possa haver, fechando essas redes sociais que o desobedeçam, apesar de ser tudo ilegal que ele está fazendo. Ótimo. Ainda assim, ele acha de fato que ele vai conseguir inibir o brasileiro de se comunicar? Vou lembrar da Primavera Árabe. Os países da Primavera Árabe também não tinham acesso livre às redes sociais. E quem começou a brincadeira da Primavera Árabe foi um executivo do Google, que achou uma forma da informação circular. A gente sabe o que acontece quando, por exemplo, proíbe ou fecha um canal, uma rede social do Alan dos Santos. Existem mecanismos para você acessar. A menos que aí escale de novo. Eu espero que não chegue nesse ponto, a ponto de banir completamente a internet do Brasil. Quem em sã consciência pensaria nisso? É um teste de força que ele está fazendo com o Elon Musk? É sério que o Alexandre de Moraes estaria pensando em fazer uma queda de braço com o quase trilionário Elon Musk, com o Doge, com o amigo do Trump, Elon Musk? Tudo isso para satisfazer a prisão do Alan dos Santos? Não acredito. É muita coisa. É pensar até de forma um tanto quanto cruel, economicamente falando. Porque o que pode vir por aí, pelo jeito que as coisas estão acelerando, pode vir por aí, e vai depender muito do dia 25 de março, do julgamento da denúncia do Bolsonaro, que eu tenho certeza que os Estados Unidos estão muito de olho, ainda mais agora com a presença do Eduardo Bolsonaro lá. Essa informação já era importante para os Estados Unidos, agora mais. Vamos ver o que vai acontecer depois do dia 25, se não vão começar a ocorrer algumas mortes financeiras dessas pessoas. Porque já se ventila aí os bens de presidente do Senado, presidente da Câmara, de ministros, que possam ter alguma locação ou ligação com os Estados Unidos, via ser suspenso, que foi a ferramenta que o Trump utilizou, e que mesmo o Biden utilizou, contra o Maduro na Venezuela. Suspender, cortar, mexe no bolso, quem sabe manifeste. Eu acho, assim, tremendamente, como você falou, fora do tom, fora do timing. Esse é o momento de você bancar um sujeito que desrespeita a lei e manda um e-mail invocando dados de um jornalista que, convenhamos, por mais que ele seja tão afamado, ele não é um cara que tenha essa potência de modificar tanto assim a história do Brasil. Boto mais fé no Eduardo Bolsonaro com seus canais do que no Alan dos Santos. Então, para mim, parece pessoal por parte do ministro Moraes. Por que toda essa sanha com relação?
esquecer do Oswaldo Eustáquio, agora partir para o Paulo dos Santos de novo, é um vai e vem um tanto quanto tedioso, chato, desrespeito à lei consecutivo. A gente vive essa normalidade jurídica e parece que eles não se importam muito com as consequências. Eu tenho medo que possa acontecer. Para nós que vivemos, por exemplo, através das redes sociais, mesmo eu em sala de aula, eu preciso delas. A gente se comunica por elas, a gente envia arquivos por elas. Eu não consigo imaginar nós vivendo um tempo de retrocesso tecnológico, como a gente sempre fala no nosso programa aqui, Paulo. Democracia com defeito se resolve com mais democracia. E mais democracia é mais liberdade de expressão, porque eu preciso ouvir o contraditório. Eu diria para o ministro, se um dia eu tivesse essa oportunidade, se o senhor não gosta do que alguém fala sobre o senhor ou sobre o sistema, excelente, é sinal que nós estamos em democracia, porque a pessoa ainda pode falar isso para o senhor. O que acontece é o seguinte, nós só vamos saber de verdade com o tempo, né? Porque a gente está vendo aí, né? A história já diz isso, né? As coisas acontecem um tempo, depois de muito tempo depois é que a gente fica sabendo verdadeiramente o que se passou. A verdade é teimosa, não né, é? Paulo? Olha só, olha aí. Né? A verdade é teimosa. Veja o caso do relatório da CIA. Nós tivemos aquela questão do Collor de Mello no primeiro impeachment, daí todo mundo ficava papá, depois com o tempo a gente foi sabendo de várias coisas. Hoje, né, o que está acontecendo dentro da cabeça do ministro, quem sabe a gente vai saber disso lá na frente, mais tarde. Mas que é perigoso, é perigoso. Perigoso para ele, né? Porque a situação está ruim. Impune não tem como ficar, né? Batendo de frente com o Elon Musk. Eu acho que não é a hora desse negócio de ficar falando de soberania, porque o negócio está muito quente, né, Pizzolato? Está fervendo. E com toda certeza, você botar o dedo, né, dentro de uma ferida, né, você não vai curá-la. Né, você vai piorar a situação. Né? É a história daquele cara que está com dor de dente, né, e você fica ali, ó, espiziando, né, o tempo todo. Ele vai ficar pior ainda, o negócio vai explodir. Mas, Pizzolato, olha só, eu vou chamar a atenção agora para um recado também nosso, aqui específico, né, que é isso aqui, ó. Você já deve ter visto. É o perfume Etché. Né? É um perfume muito legal que nós estamos lançando. Ele tem uma fragrância sensacional. Eu adoro, é o perfume que eu uso todos os dias. Viu, Pizzolato? Chama-se Uma Noite em Sevilha. Uma Noite em Sevilha. Uma fragrância do Mediterrâneo que traz todo aquele romantismo, aquela magia do Mediterrâneo. É muito bacana. Mas eu falando assim não adianta, né? A pessoa tem que acessar ali o site, ali embaixo, né, o etchelojavirtual.com, ou acessar o QR Code ali e estudar. Tem promoção bem legal lá e vale a pena. Ele tem 50 ml, mas dura, rapaz. Dura pra caramba. É muito gostoso. Aquele que não gosta de usar perfume, beleza. Pode comprar e dar de presente para alguém, porque ele é unissex, tanto para homem quanto para mulher. Vem num frasco bem bacaninha. Tá aqui. Muito legal mesmo. Agora, aquele cara que gosta de, né, ou aquela pessoa que gosta de ficar cheirosa, porque o aroma mexe com a fantasia da gente também, né? Traz a memória olfativa, que é muito bacana, né? Que acaba despertando, né, imagens bem interessantes na cabeça. Esse é o tipo de perfume que provoca isso, né? E pode ser usado o dia inteiro, para qualquer ocasião. Eu não vou nem ficar falando aqui. Chegue lá no site, esse site que está ali embaixo, etchelojavirtual.com, e acessa. Aceita todos os cartões, Pix e o que for necessário. Tá bom? Acesse lá. Etché, Uma Noite em Sevilha. Pizzolato, vamos voltar aqui ao que a gente estava conversando. Realmente é uma situação extremamente complicada, o momento que nós estamos vivendo agora. Precisamos entender, estamos pelo menos tentando entender o que está por trás de tudo isso. Porque, de novo, você aplicar uma multa no X, no Elon Musk, de 100 mil ao dia, oh boy, vai despertar, né, uma reação do lado de lá. E aí a gente fica imaginando, com base em que, né, o judiciário brasileiro está se apoiando? Será que eles estão vendo aí uma cortina, né, magnética extremamente espessa para ter segurança, achando que nada do que vier de lá vai acontecer?
que isso faz parte, né, da ilusão da televisão, do cinema ou coisa parecida, Pisola? Porque não é. É realidade. E isso vai acontecer, a não ser que estejam bem preparados e tenham força suficiente e resistência para aguentar o que vem por aí. Porque é triste, né? Não é o que nós queríamos. Todos nós queríamos um mundo melhor, um país melhor, pacificado, né? Com um judiciário sempre forte, o executivo fazendo o que tem que fazer, executar. E o legislativo ali aprovar o que tem que aprovar. Olha só o que aconteceu com o Hugo Mota. Um dia ele estava de um jeito, jantou com o ministro relator e já volta de outro jeito. Ô, Pisolato, que isso, hein? Olha, quando o Barão de Montesquieu escreveu um livro chamado Espírito das Leis, onde ele criou a ideia dos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, ele deixou muito claro que os poderes não podem se tocar, muito menos jantarem juntos, né? Você pode ter negociações entre poderes? Pode, mas no espaço do poder. O apartamento de um ministro não é espaço de poder. Então é óbvio que aquilo lá não foi público, apesar de ter sido publicado, não é público. A mudança, por exemplo, do discurso do Mota já prova que tem algo errado aí, porque ele recebeu influência de um outro poder. Sabe lá se Deus que tipo de influência, que frase foi dita. Está mais que claro nesse caso aí, que houve aí uma espécie de, olha, eu vou fazer, vocês me garantem, tem certeza que não vai haver problemas para mim, para eu continuar insistindo nessa perversidade jurídica. Porque a lei, se ela está escrita, e ela foi escrita, e toda vez que ela foi escrita, no nosso caso, nossa história ocidental, ela tem origem lá na lei das 12 tábuas romanas, é muito antigo. E a briga já era aquela em Roma. Eu estou falando de uma época antes de Cristo, inclusive. A lei foi escrita para evitar que cada um que pegasse a lei resolvesse interpretá-la da sua vontade, conforme a sua ideologia, conforme as suas paixões. Então vamos escrever aqui, por exemplo, artigo 53. Os parlamentares são protegidos na sua fala por quaisquer fala. Pronto, não tem mais interpretação, é quaisquer. Lá o ministro interpreta da sua maneira. A gente tem que, sabe, dar um passo atrás, mais do que a gente já retrocedeu, mas quando eu digo um passo atrás, é um passo atrás aonde ainda tinha uma lei. Pega a Constituição e vamos seguir a Constituição do jeito que está lá. Eu acho muito difícil esse caminho que o ministro está seguindo e que aparentemente, depois desse famoso jantar aí, que o Senado e a Câmara vão tomar, acho muito difícil que isso aí haver o que você falou, que a gente precisaria e que a gente insiste aqui no nosso programa, que houvesse pontes. Não há como viver no mundo, como o nosso mundo tão globalizado, viver isolado, batendo de frente com a maior economia do mundo. A gente pode fazer o quê? Torcer para dar errado o governo Trump? E o tamanho do estrago? Quem que vai recolher essa população, essa economia no chão do jeito que ela está? Mais medida populista? Ótimo, vamos isentar de imposto de renda. Do que isso vai nos servir? Medida populista. É só jogar para frente, jogar a crédito. Azar do próximo presidente. Veja, se você somar tudo isso, Paulo, o que a gente vê é que parece que é um grande teatro, mal escrito, mal dirigido, que é para ser um pouco trágico, um pouco cômico. Porque quando a gente ouve o Lula falando, por exemplo, parece que de fato é uma comédia, se não fosse no nosso bolso. Quando a gente vê um presidente falando, eu vou pegar o cara que está... Agora ele mudou o discurso, inclusive, do celular, né? Semana passada era a história do ovo. O sujeito que tinha assaltado as galinhas, depois as galinhas que pediram aumento. Essa semana foi que ele não vai mais permitir roubo de celular. Até pouco tempo atrás era só para comprar uma cervejinha. Não parece uma novela mal escrita, mal dirigida, com atores ruins e os mesmos atores? Porque eu vivo insistindo. Os caras não sabem para onde estão indo, Pisolato. Estão sendo levados atirando pelo vento. Mas sabe o que... O meu avô, Paulo, meu avô tinha uma expressão, só para encerrar. Se alguém da audiência é um pouco mais antiga, meu avô tinha uma expressão quando acontecia esse tipo de coisa. É tiro de sal para matar pomba. Atira para cima e nem olha. É tanto chumbinho que sai que umas pombas caem. É o que eles querem. Eu vou fazer um monte de coisa errada, de repente uma ou outra dá certo, eu consigo recuperar um pouquinho da popularidade. Não está funcionando. Olha, chegamos ao final aqui do nosso programa, mas eu vou dizer só uma coisinha que você mencionou aí, muita gente torcendo para dar errado o governo de Donald Trump. Disseram que com essas medidas econômicas, essa agressividade toda dele, né, os Estados Unidos iriam enfrentar recessão, né, problema de inflação. Pisolata, vou te dizer um negócio. A gasolina lá baixou em muitos dos estados. O litro da gasolina agora está a 68 centavos
de dólar. Ou seja, nos Estados Unidos, se ganha em dólar, se paga em dólar. Você não pode fazer a conversão. Mas mesmo que você queira fazer conversão, Pisolato, você pega o seu carro aqui, o seu Ford Ka antigo, entendeu? Tô brincando, você não tem Ford Ka. Mas que aí você fala, pô, eu vou abastecer lá nos Estados Unidos, ganhando em real. Ou então você chega lá, né, você está com o seu carro lá, vai abastecer, mas você vai usar o seu cartão de crédito brasileiro aqui, para pagar em real. Ainda assim sai a metade do que o brasileiro paga. E gasolina, né, Paulo? Não é etanol sabor gasolina que nem o governo quer fazer aqui, né? Pois é. Como é que você começa a falar disso, né? De recessão, da coisa. Isso é bobagem. Isso é esperneio. É ressentimento. Não é ressentimento. Isso é ressentimento. E depois nós vamos falar também de uma questão de ressentimento, que foi uma fala, né, de duas deputadas questionando, criticando, né, de uma maneira assim, né, jocosa demais, né, mas a gente sabe qual era a intenção ali, né? A atitude do deputado Eduardo Bolsonaro de sair do Brasil. Mas isso nós vamos conversar no programa de amanhã, tá, Pisolato? No programa que nós vamos fazer nessa sexta-feira ao meio-dia, e eu acho que vai ficar bem legal. Pisolato, então, como eu disse, chegamos ao final, não temos tempo para mais nada. Muitíssimo obrigado aqui pela conversa comigo e com o nosso espectador. E te vejo de novo nessa sexta-feira ao meio-dia, tá? Um forte abraço e até lá, hein? Tchau, tchau, Paulo. Obrigado, abraço, até amanhã. E nós ficamos por aqui com esse programa maravilhoso, um bom bate-papo, né, com o professor Marcos Pisolato. É sempre bom conversar com ele, né? Você não pode perder. O programa vai ao ar ao meio-dia desta sexta-feira e nós vamos falar um monte de outras coisas, tá? Coisas bem interessantes que eu acho que você vai gostar bastante. Não esqueça também de acompanhar o nosso programa no X, na plataforma X. Nós também estamos lá e estamos crescendo lá também, né? Devagarinho, a gente vai dando um passo à frente. E, em função disso, eu espero que você se inscreva em nosso canal. Muita gente assiste, né? De cada 2 pessoas que assistem, uma se inscreve. Não custa nada. É só apertar ali o botãozinho, eu peço a você. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela companhia até agora e nos vemos amanhã ao meio-dia. Até lá.